Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas, dentro do possível, para você que segue meus endereços na internet. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio Canal, no YouTube Paulo Roberto Maciel. Você indo no campo de busca e digitando Paulo Roberto Maciel, vai chegar aos meus endereços telemáticos, tá bom? Paulo Roberto Maciel. Edição do Web Jornal do Paulo Maciel de 11 de maio de 2023, quinta-feira. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, reverencia neste dia os santos Odilon, Alberto de Bérgamo e Inácio de Láconio, entre outros. A igreja vivencia a quinta semana da Páscoa. Estamos no mês de maio, que tem 31 dias, é o mês do trabalho, é o mês da comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial, mês da enfermagem do enfermeiro, mês da abolição da escravatura pela princesa Isabel, mês das mães, domingo, dia 14 é o dia das mamães, mês do Gari, dia 16, mês do Seresteiro, dia 27. Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, que iniciou-se no dia 20 de março, às 18h25. Olha, estão se passando 131 dias do ano, faltam 234 dias para terminar 2023. Comemora-se nesta data, 11 de maio, o Dia Nacional do Reggae, Dia da Integração do Telégrafo no Brasil, entre outras comemorações. Essas são as principais que eu coloquei aqui para vocês. Indicadores econômicos: salário mínimo nacional, R$ 1.320, taxa Selic 13,75% ao ano, inflação medida pelo IPCA do IBGE nos últimos 12 meses, 4,65%, divulgada em abril. Temos aqui cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. É o principal produto agrícola capixaba, por isso eu divulgo para vocês o preço no atacado, a saca de 60 quilos do produto em grão. Vamos ver no fechamento dos negócios na terça-feira, 9 de maio de 2023. O café arábica bebida dura fechou valendo R$ 1.018. O arábica bebida Rio, R$ 918. E o conilon bica corrida tipo 78, R$ 642 a saca. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,48%, cotado a R$ 4,98. Já a Bolsa de Valores B3 ou Ibovespa fechou em alta de 1%. Somando 107.113 pontos. Vamos agora a notícias curtinhas e importantes para você que está sempre acessando meus endereços telemáticos. Morre cantora famosa, Rita Lee, cantora veterana. A cantora Rita Lee, que estava com câncer, morreu na noite de segunda-feira, dia 8 de maio de 2023, aos 75 anos de idade, em São Paulo, capital paulista, onde morava. O comunicado foi tornado público na terça-feira, dia 9. O tumor maligno do pulmão foi diagnosticado no ano de 2021 e desde aquela época a artista foi submetida a tratamentos médicos. Fotografias suas, magérrima, acho que muitos devem ter visto, fotografias da Rita Lee, magérrima, foram até publicadas pelo marido. Ela era do segmento do rock e começou no grupo musical Os Mutantes, partindo em seguida para a carreira solo. Entre seus sucessos destaca-se a música Mania de Você, que fez grande sucesso, eu me lembro muito dessa música. Nossos pêsames à família, aos amigos e aos fãs. Placas clonadas. Olha essa notícia aqui que preocupa, gente. Olha, 18 placas clonadas no Espírito Santo.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 18 placas clonadas no município de Conceição da Barra, na região litoral norte do estado do Espírito Santo, na terça-feira, dia 9 de maio de 2023. Os objetos ilícitos estavam numa caminhonete que havia sido roubada. Pelo menos a caminhonete foi recuperada, né? Agora o dono deve aparecer. Futebol internacional, vamos saber como é que ficou o jogo da Liga dos Campeões. Você gosta de futebol? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Na verdade, eu gosto de ver jogos decisivos, né? Quando se decide um campeonato. Real Madrid e Manchester City, pela Liga dos Campeões, empataram na terça-feira, dia 9 de maio, em jogo transmitido pelo SBT na TV aberta. O SBT do Silvio Santos tem o contrato para transmitir jogos da Liga dos Campeões. O jogo teve placar de 1-1 no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha, pela ida da semifinal. Vinícius Júnior e De Bruyne assinalaram os tentos. A definição de um dos finalistas vai acontecer na partida de volta no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. Então vamos aguardar a definição de um dos finalistas, né? Assessor do TSE suspeito. Olha, a revista Oeste informou em seu site, em 9 de maio de 2023, que Eduardo de Oliveira Talhaferro, assessor do Tribunal Superior Eleitoral TSE, foi preso na segunda-feira, dia 8 de maio, em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo. Conforme revelou a polícia, o homem é suspeito de violência doméstica. O boletim de ocorrência diz que ele chegou à sua casa alterado e ameaçou mulher e filhos. Na discussão, o suspeito teria ido até o quarto. Olha o que está escrito lá na ocorrência. Ele foi até o quarto e fez disparo de arma de fogo. Depois do ocorrido, Talhaferro foi exonerado do cargo de assessoria especial de enfrentamento à desinformação, vinculada ao gabinete do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Abuso de criança, olha que caso terrível, gente, incrível até, difícil da gente acreditar numa coisa dessa. Abuso de criança pela própria mãe, meu Deus, que coisa. Em Linhares, na região norte do Espírito Santo, uma mulher foi presa sob a suspeita de abusar de seu filho de apenas 2 anos de idade. Minha nossa, a mãe tem 18 anos de idade. E há vídeos na polícia demonstrando os atos sexuais, pois a própria suspeita gravava as imagens. Olha, essa incrível notícia foi tornada pública na terça-feira, dia 9 de maio de 2023. E gerou muita revolta. Pelo amor de Deus, o que é isso? Que mãe desnaturada é essa, gente? Uma mãe abusada da criança de 2 anos? Nós estamos perdidos nesse mundo mesmo, minha Nossa Senhora. Vamos torcer para que tudo seja esclarecido e a criança esteja bem. É o nosso desejo, principalmente vamos proteger essa criança. Senhores e senhoras que cuidam de casos relacionados à infância, vamos proteger essa criança. Morte no trânsito, agora eu falo, hein? Atenção, tem muitos motociclistas, homens e mulheres que estão pelas estradas. Muito cuidado, meus amigos, que pilotam, que conduzem suas motos. Muito cuidado. Olha, uma morte aqui foi registrada na Grande Vitória. Um motociclista morreu em ocorrência de trânsito na terça-feira, dia 9 de maio de 2023, na rodovia BR-101, município da Serra, na Grande Vitória, no Espírito Santo. Olha, houve colisão da moto com um caminhão no período matutino e o resultado foi a morte do motociclista. Infelizmente, ele foi a óbito porque o veículo menor sempre é o mais prejudicado num caso desse, né? Se um veículo menor bate no maior, o menor
normalmente é o mais prejudicado. Nossos pêsames à família e aos amigos também. Direitos da advocacia. O Jornal da Manhã da Jovem Pan informou que advogados e parlamentares reclamam de suposto cerceamento de defesa. Suposto cerceamento de defesa em relação às pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro nas sedes dos 3 poderes em Brasília, Distrito Federal. Em torno de 60 advogados, 60 advogados foram ao Congresso Nacional na terça-feira, dia 9 de maio de 2023, a fim de denunciar a falta de respeito às prerrogativas advocatícias dos advogados. Minha nossa! Será que vai haver algum retorno para os advogados reclamantes? Regra áurea preciosa. Agora é uma catequese aqui. Regra áurea preciosa. Né? Áurea quer dizer preciosa, valiosa. Né? Tudo que quereis que vos façam, façam também aos outros. Hoje no Brasil está acontecendo que muita gente não está respeitando os direitos dos outros, inclusive autoridades não estão respeitando direitos dos outros, liberdade dos outros. Atenção, Jesus Cristo disse, tudo que quereis que vos façam, façam também aos outros. Esta é a regra de ouro do Evangelho, estabelecida por Jesus Cristo. Ele disse que isso é a lei e os profetas. Está no Evangelho escrito por São Mateus, apóstolo, capítulo 7, versículo 12. Agora vamos amenizar um pouco a situação falando de apostas. Mega Sena acumula e estima prêmio de 45 milhões nesta quinta-feira, hein? Nessa semana são 3 sorteios, terça, quinta e sábado. Né? Uma semana diferente, atípica. O concurso 2.590 da Mega Sena, realizado na terça-feira, 9 de maio de 2023, no Espaço da Sorte, em São Paulo, capital, não teve acertadora para 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 02, 12, 28, 36, 43 e 48. O próximo concurso é o 2.591 e ocorre nesta quinta-feira, dia 11 de maio de 2023, com estimativa de prêmio de 45 milhões. Já existe um acumulado superior a 36 milhões 611 mil. A quina da Mega Sena teve 76 ganhadores, cada um tem direito a R$ 38.151. Os 4.995 acertadores de 4 dezenas vão receber 829 cada. A arrecadação total somou mais de 50 milhões 290 mil reais. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet. Então, se você quer jogar pela internet, é no site da Caixa Econômica, no portal da Caixa. A aposta mais simples, com 6 dezenas, agora custa R$ 5,00. Houve aumento de mais de 10% no valor da aposta no dia 30 de abril. Olha, os prêmios do concurso são sorteados normalmente a partir das 20 horas. Então, é informação para você aqui no nosso web jornal do Paulo Maciel. Eu só quero agora passar para vocês que eu falei da morte de uma famosa, Rita Lee, cantora de rock, né? Morreu aos 75 anos por causa de câncer. E também eu quero reforçar aqui a morte de outra pessoa famosa recente, a culinarista Palmirinha Onofre, né? Morreu com 91 anos, viveu bem mais. Palmirinha, né? Pessoa bem sóbria. São 2 pessoas famosas, então, que morreram recentemente. Eu estou reforçando aqui, né, a morte da Palmira Nery da Silva Onofre, nome de batismo da Palmirinha. Pessoa muito simpática.
Agora manchetes do jornal A Tribuna, edição de 10 de maio de 2023. Eu transmito as manchetes numa forma de apoio, né, a um jornal que circula de forma impressa. É o único no Espírito Santo que circula diariamente nos municípios, nas bancas de jornais, padarias, lanchonetes, de forma impressa. E tem muitos brasileiros que ainda apreciam o periódico impresso. Por isso que eu faço questão de divulgar, apesar de que às vezes eu não concordo com a linha editorial do jornal, mas eu divulgo aqui algumas manchetes. Vamos lá. Futebol. Gilmar Ferreira, Thiago Silva, aos 38 anos, está disposto a deixar o Chelsea para encerrar a carreira no Fluminense. Olha aí, Thiago Silva, encerrando a carreira no Fluminense. Será? Será que vai acontecer? Política separa heróis do Tetra. Jogadores que conquistaram o Tetra Campeonato Mundial pela seleção brasileira, separados pela política, né? Ninguém vai ter ideologia igual, né? Alguns têm, outros não. Então isso é normal. Ideologia é uma coisa da cabeça de cada um. É ideia, né? Ideologia. Ideia política, no caso aqui. Empresário recebe caixa misteriosa cheia de drogas. Cartilha de pediatras sobre riscos da internet. Documento faz alerta aos pais e educadores. Coluna do Estadão. Insatisfeito com o governo petista, Rodrigo Pacheco dá chá de cadeira em ministros. Nova coluna em A Tribuna vem para o centro. Fabrício Costa vai escrever toda quarta-feira sobre o centro de Vitória, a capital espírito-santense. E ele vai destacar os valores culturais, históricos e gastronômicos da região. Governo prepara a reforma para criar novos direitos trabalhistas. Meu Deus do céu, eu sou trabalhador, gente. Mas é tanto direito, eles esquecem dos deveres, só pensam em direitos. Minha Nossa Senhora, mais direitos. Isso até inibe a iniciativa privada. Eu acho que isso não é benefício para o trabalhador, não. Mudanças nas leis vão ser propostas a partir de debate com líderes empresariais e representantes dos empregados, principalmente sobre trabalho por aplicativo. Tem gente que quer trabalhar por aplicativo para ser livre. Puxa vida, para não ter vínculo. Maior desafio vai ser convencer o Congresso das alterações, dizem especialistas. Feira para as mães com descontos de até 50%. Dia das Mães, domingo, hein? Dia 14. Tem uma manchete aqui que eu não sei quem falou, uma frase. Eu abraço todas as oportunidades. É uma frase que está aqui na capa do jornal, mas eu não sei quem a pronunciou. 11 de maio, quinta-feira, também às 19 horas em Colatina, na Catedral, haverá celebração eucarística presidida pelo padre David José Langa Lopes. Às 19 horas de quinta-feira haverá reunião do CPP, é o Conselho da Catedral. Eu não sei o que significa CPP, Conselho Paroquial deve ser. No dia 12 de maio, em Colatina, na Catedral, sexta-feira, 12 de maio, ao meio-dia, hein? Tem celebração eucarística, tem missa, presidida pelo padre David José Langa Lopes. Às 19 horas haverá uma outra missa, desta feita presidida pelo padre Hernandes Samuel Fantin, também na Catedral. Vamos participar, né? É informação para você que segue aqui os nossos endereços eletrônicos. Bem, o horário de funcionamento da Secretaria Paroquial, para mais esclarecimentos, é este. Na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12. Telefones para contatos: 2102-5010 e 2102-5006. O DDD de Colatina é o 27. Agora eu vou passar também para vocês o telefone da paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro eu passo facebook.com/paraclara. Telefones
0 operadora 27 99934 5155 e 3722-6249. Ah, tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir. De segunda a sábado, às 7 horas da manhã. E aos domingos, às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora, a paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano. Endereço físico, Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0 operadora 27 99507 2251. É um telefone somente, né? É 99507 2251. Ah, eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O santuário fica na zona central. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266. E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Tá? Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. E o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Olha, gente, trânsito lento em Colatina praticamente todos os dias. Eu tenho caminhado bastante, eu preciso caminhar, né? Eu já sou sexagenário, tenho que caminhar. Eu gosto de caminhar e verifico sempre engarrafamentos, principalmente no sentido zona norte da cidade de Colatina para o centro. Eu passo muito pela Avenida Silvio Avidos, no bairro São Silvano, que é o bairro mais importante economicamente do município, e vejo engarrafamentos enormes, principalmente na parte da manhã. E no período da tarde, após aquele horário de fechamento do comércio, né, o engarrafamento já fica no sentido centro-zona norte. Muitos engarrafamentos. Eu sei que trocaram vários sinais, instalaram também novos sinais de semáforos em Colatina. Não sei se isso vai resolver e também não sei se é isso que está atrapalhando. Não sei, estou apenas, né, falando aqui o que eu verifico, ok? Então as autoridades têm que procurar verificar o que pode ser feito para minimizar esse problema que os motoristas enfrentam, né? Não só motorista, mas passageiros de ônibus que têm seus compromissos, que terminam o trabalho, querem voltar para casa, ou mesmo aqueles que estão indo para o trabalho, têm muitos problemas. Olha, eu quero falar para você agora sobre a carta do pároco, já que domingo agora, dia 14 de maio, será a data da entrega do dízimo, data oficial, né, para a entrega do dízimo, quem gosta de participar da cerimônia na paróquia Sagrado Coração de Jesus. Então o padre José Valdeci Romão, que é pároco e cura da catedral, emitiu uma carta dizendo o seguinte: estamos vivendo o tempo pascal. A espiritualidade que nos move dentro desse contexto, neste quinto domingo da Páscoa, que foi o último, né, dia 7, é o pensar sobre a igreja, a comunidade que nasce de Jesus e cuja. Então ele diz aqui, é preciso pensar sobre a igreja, comunidade que nasce de Jesus e cujos membros continuam o caminho de Jesus, dando testemunho do projeto de Deus no mundo, na entrega a Deus, na partilha e no amor aos homens. O Evangelho define a igreja, é a comunidade dos discípulos que seguem o caminho de Jesus, caminho de obediência ao Pai e de dom da vida aos irmãos. Os que acolhem essa proposta e aceitam viver nesta dinâmica tornam-se homens novos, que possuem a vida em plenitude e que integram a família de Deus, a família do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz que uma das leituras
da missa, apresentou a família de Deus à igreja. É uma comunidade santa, embora formada por homens pecadores. É uma comunidade estruturada hierarquicamente, mas onde o serviço da autoridade é exercido no diálogo com os irmãos. É uma comunidade de servidores que recebem dons de Deus e que põem esses dons ao serviço dos irmãos, partilhando os seus bens. E é uma comunidade animada pelo Espírito, que vive do Espírito, que recebe do Espírito a força de ser testemunha de Jesus na história. Uma outra leitura, né, chama-se, a segunda no caso, ele chama essa leitura de templo espiritual, do qual Cristo é a pedra angular e os cristãos pedras vivas. Essa igreja formada por um povo sacerdotal, cuja missão é oferecer a Deus o verdadeiro culto, uma vida vivida de obediência aos planos do Pai e no amor incondicional aos irmãos. Então, ele convida o batizado na igreja a se perguntar se tem se sentido parte integrante deste corpo espiritual. Em nome da fé, será que você, eu, nós temos assumido responsabilidades na nossa igreja? E ele lembra que neste domingo, dia 14 de maio, será a consagração do dízimo ao Senhor. Tem o exemplo de Maria, cujo mês nós estamos celebrando, agora em maio, que o exemplo de Maria, então, nos inspire em nosso sim e doação ao reino de Deus. Eu já entreguei meu dízimo, mas eu gosto de participar da cerimônia, né? Que é o segundo domingo do mês. Mas às vezes eu fico ansioso e entreguei logo o dízimo do domingo passado, né? Eu gosto de entregar logo para que a igreja possa realizar suas tarefas com o recurso do dízimo. Antes, luz solar. A energia fotovoltaica está em alta em Colatina. A cada dia surgem novas famílias que resolvem instalar o sistema em seus imóveis. Tendo em vista a grande preponderância do sol praticamente no ano todo, a geração da força energética diretamente dessa fonte é uma opção viável e econômica. Muitos amigos meus estão instalando a energia solar em suas casas ou até mesmo em comércios. Futebol, Verdão goleia, o Palmeiras venceu. O Palmeiras venceu de goleada, hein? Você viu esse jogo? Você que gosta de futebol? Pois é, o Flamengo goleou o Goiás no domingo pelo Brasileirão, dia 7 de maio. O placar foi de 5-0 pela quarta rodada da competição no estádio da Serrinha, em Goiânia, hein? Palmeiras, então, jogando fora de casa, teve esse belo resultado. São Paulo. Já o São Paulo Futebol Clube venceu seu compromisso diante do Internacional. Sob o comando do técnico Dorival Júnior, o triunfo foi de 2-0 no Morumbi, na capital paulista. Já o meu querido Flamengo perdeu, meu Deus do céu, hein? O Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense no domingo, dia 7 de maio, por 2-1. O jogo foi na Arena da Baixada, em Curitiba, e a vitória do clube sulista foi de virada. É a terceira derrota seguida do rubro-negro no certame. E tem empate no Brasileirão, jogando no sábado, dia 6 de maio, no Maracanã. Fluminense e Vasco empataram em 1-1. Pedro, Raul e Lima assinalaram os tentos da partida. Já a Raposa venceu, hein? Alô, mineiros, torcedores da Raposa. O Cruzeiro, conhecido como Raposa, venceu o Santos por 2-1 no sábado, dia 6 de maio, pelo Campeonato Brasileiro. Os gols do clube da Raposa foram assinalados por Wesley. A partida aconteceu no Estádio Independência, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Campeão espanhol? Tem campeão espanhol! Real Madrid conquistou a Copa do Rei, Campeonato Espanhol, no sábado. O Real Madrid, você gosta de futebol internacional? Venceu o Osasuna por 2-1. Os atletas brasileiros Rodrigo e Vinícius Júnior foram decisivos para o Real. E agora eu quero falar sobre trânsito e mortes no Espírito Santo. Um acidente resultou na morte do motorista de uma caminhonete
na Rodovia do Sol, na Grande Vitória, no último fim de semana. O condutor foi a óbito em ocorrência de capotamento do veículo. Agora a notícia internacional. A Inglaterra, né? Teve o rei coroado. O rei Charles III, de 74 anos, teve uma grande solenidade para sua coroação no Reino Unido, mais conhecido como Inglaterra, né? Muita gente fala Reino Unido, as pessoas nem sabem, tem que pelo menos explicar que trata-se da Inglaterra. Uma parte aí do Reino Unido é a Inglaterra, a parte principal. Charles é o 40º monarca inglês e assumiu o cargo desde a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, que morreu de causas naturais, velhice, aos 96 anos em 2022, depois de reinar por 70 anos. Charles recebeu a coroa no sábado, dia 6 de maio, na abadia de Westminster, em Londres, a capital. Ao lado dele estava a esposa e rainha consorte, Camila. Ataque nos Estados Unidos, olha gente, violência nos Estados Unidos com 9 mortos. No estado do Texas, Estados Unidos, na cidade de Allen, perto de Dallas, no sul do país, um ataque num shopping center resultou na morte de 8 pessoas no sábado, dia 6 de maio. Uma das vítimas letais era uma criança. O atirador também morreu após a reação de um agente do local. Com isso, são 9 mortos. Feridos foram encaminhados para receberem os cuidados sanitários. Nonagenária morre. Olha, uma famosa de mais de 90 anos morreu. A culinarista e apresentadora de TV Palmirinha Onofre morreu no domingo 7 de maio de 2023, aos 91 anos de idade, em São Paulo. Palmira Neri da Silva Onofre era o seu nome de batismo. Ela era muito simpática, né? Palmirinha, apresentava programa de culinária na televisão, né? Muito simpática. Direita vence no Chile. Olha, o espectro da direita política venceu no Chile. Integrantes do espectro da direita política venceram as eleições no Chile, país da América do Sul. Trata-se de uma eleição constituinte realizada no domingo, dia 7 de maio de 2023. 30 dos 50 assentos foram conquistados pelos conservadores, segundo informação do canal do YouTube Vista Pátria. O líder José Antônio Cast, ou José Antônio Cast, disse que esse é o primeiro dia de um novo começo para o Chile. Começaremos a reconstruir e recuperar o nosso querido país, disse ele. José Antônio Cast. Ele disse ainda: o Chile derrotou um governo fracassado do esquerdista Gabriel Boric, e isso tem que ser dito forte e claro. O governo esquerdista lá estava destruindo o país. E agora tem que haver a reconstrução com a vitória da direita, né? Meu Deus do céu. Timão, olha o Corinthians, agora comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O Timão está sob comando do Capixaba. Obteve um empate com Fortaleza na segunda-feira, dia 8 de maio. O jogo foi no estádio Neoquímica Arena, em São Paulo, capital. E terminou em 1-1 pela 4ª rodada do Brasileirão. E teve jogo de time capixaba também, né? Estreando na Série D do Campeonato Brasileiro, Vitória do Espírito Santo conseguiu apenas um empate com o Resende, Clube do Rio de Janeiro. Olha, mulher presa com drogas na Serra. Atenção, na Serra, uma mulher foi detida pela polícia militar portando uma quantidade de entorpecentes, hein? O caso se deu na rodoviária serrana, quando os PMs obtiveram a ajuda do cão farejador. Maconha e crack foram apreendidos com a mulher. Novela para a família no canal de Silvio Santos. Olha, o SBT de Silvio Santos e de Dona Iris Abravanel, Dona Iris Pássaro Abravanel, grande escritora, novelista,
o SBT então estreou na segunda-feira, dia 8 de maio de 2023, a novela A Infância de Romeu e Julieta, que destina-se à família, mas especialmente ao público infanto-juvenil. Agora, eu conheço adultos que gostam demais das novelas do SBT, idosos inclusive, que gostam muito das novelas. Então não é só infanto-juvenil, é para toda a família. Parabéns ao SBT, sucesso na nova novela A Infância de Romeu e Julieta. Chuva fina! Olha, uma chuva fina caiu durante a madrugada de terça-feira, dia 9 de maio de 2023, na zona urbana de Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo. Além da precipitação pluvial, a temperatura caiu bastante para os padrões da Princesa do Norte Capixaba, conhecida como terra calorenta. Então, na madrugada, houve até um friozinho gostoso para dormir, né? Quem gosta de ficar debaixo do edredom foi ótimo. Agora vamos falar sobre o mês de maio. Reza do terço no mês de maio, antes das missas em Colatina, hein? O padre José Valdecir Romão, pároco e cura da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina, publicou orientações para as comunidades da paróquia central. Estes são os alertas. Durante o mês de maio, antes das celebrações dominicais, faz-se a recitação do terço. É bom conservar nas comunidades católicas ao longo do mês o sagrado costume de realizar com os catequizandos o rito da coroação de Nossa Senhora. No dia 20 de maio, às 17 horas, haverá celebração da Eucaristia no terreno da futura comunidade no bairro Brisa do Vale. Na ocasião, serão dados também os encaminhamentos no processo de organização da mesma. Para apoiar essa comunidade que nasce, são convidados os irmãos das comunidades em geral da paróquia a se fazerem presentes. No último fim de semana do mês, 27 e 28 de maio, celebrar-se-á a solenidade de Pentecostes, que consiste em duas celebrações, a da vigília e a do dia. Em todas as comunidades, o pároco orienta que se realizem as duas celebrações, no sábado à noite, da vigília de Pentecostes, e no domingo, a do dia de Pentecostes. A Secretaria Paroquial fornecerá dados sobre a celebração da vigília. Na solenidade de Pentecostes, encerra-se o tempo pascal e dá-se início à segunda parte do tempo comum. Na celebração acontece o rito de apagar o círio pascal de maneira solene, como foi aceso na vigília pascal. Cada comunidade deve preparar-se para este momento, hein? O roteiro será oferecido pela Secretaria Paroquial. Vamos ao momento de atualidades. Olha, conceitos morais do Antigo Testamento ainda permanecem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Aquino, disse que Jesus valorizou tremendamente o Antigo Testamento, referindo-se a Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19. Houve uma heresia chamada marcionismo, do herege gnóstico Marcião, que queria que a Igreja abandonasse o Antigo Testamento, ficando somente com o Novo. A Igreja, no entanto, não aceitou a proposta. O Antigo Testamento possui conceitos morais, judiciais, litúrgicos e cerimoniais. Toda a parte litúrgica, cerimonial e judicial era para aquele tempo, a fim de preparar o povo para a chegada de Jesus. No entanto, os conceitos morais continuam valendo, pois os 10 mandamentos e toda a beleza dos salmos vieram do Antigo Testamento. Além de tantos ensinamentos profundos dos provérbios, dos livros sapienciais dos profetas, dos livros sapienciais dos profetas também. Em Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19, Jesus deixa bem claro que veio dar pleno cumprimento ao Antigo Testamento, ou seja, ele não é só o redentor da humanidade, mas também o legislador. Ele vem como Deus, por isso diz, vocês falam isso, mas eu vos digo.
mostrando a soberania divina dele como legislador. Ele é o novo Moisés. Moisés recebeu a lei no Monte Horebe e Cristo renova essa lei no Monte das Bem-aventuranças, agora com um poder divino. No contexto da época de Moisés, 3.000 anos atrás, ou seja, 1.200 anos antes de Cristo, imperava a violência e a vingança. Contexto daquele povo, daquela época, daquela cultura. Então o que Deus fez foi a lei do Antigo Testamento. Ele vai retirando do povo essas coisas erradas. Ele entra naquela realidade e vai transformando-a gradativamente, até chegar ao Sermão da Montanha, onde Jesus diz que acabou o olho por olho, dente por dente. Acabou o ódio aos inimigos. Ele prega para que as pessoas amem os inimigos, orem pelos perseguidores. É importante meditar a palavra de Deus com fé. Não é a palavra do homem que o tempo apaga, mas a palavra de Deus que tem poder, que realiza o que ela significa. Quando a pessoa toma posse da fé, da verdade religiosa que está na palavra de Deus, ela age na sua vida. Tem que acreditar e viver o que diz a palavra. Homem versus animal. Olha, eu tenho um comentário aqui do bispo Dom Aldair. Dom Aldair é um bispo de Formosa, no estado de Goiás. E ele tem uns comentários muito importantes para nos esclarecer. Dom Adair José Guimarães, aliás, é o nome completo dele, Adair José Guimarães. Ele diz o seguinte: Cristo experimentou a morte, Deus encarnou na nossa miséria, na nossa história, Deus veio morar conosco. 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo, versículos deve ser de 1 a 14. Deus armou sua tenda entre nós. A tenda é o corpo, nós estamos dentro de uma tenda. E essa tenda pode ser fragilizada. Ela tem uma mente. E o Espírito age na nossa inteligência, no nosso sistema nervoso, na nossa mente. Daí que nós somos diferentes dos outros animais. O animal não tem consciência, não tem liberdade, não tem vontade. Ele tem apenas reflexos e condicionamentos próprios da sua espécie, que lhe permitem viver, avançar, fugir dos perigos, etc. O animal tem reflexos biológicos, o ser humano tem inteligência, vontade, liberdade. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Porque isso vem de Deus, é um atributo também de Deus. O João de Barro, por exemplo, há 100.000 anos, faz a casa dele do mesmo jeito. O ser humano, ao contrário, cria, pois tem inteligência, vontade, liberdade. Os animais não têm noção de moral, nós temos. Se a vaca cria um bezerro, ela fica com ele, e ele cresce, vira boi, ela vai cruzar com a mãe. Ele vai cruzar com a mãe, o bezerro. É. Qual é o filho que teria coragem de namorar com a mãe? Ou a filha que teria coragem de namorar com o pai, gente? Ninguém. O ser humano já nasce com a lex naturae, a lei natural de Deus no coração. Os 10 mandamentos já estão dentro de todo mundo. A gente vai aprimorando o conhecimento dessa lei, pois o ser humano é movido por atos morais. Temos uma moralidade, uma ética. Os animais não têm isso. O leão sabe que de manhã precisa se levantar e correr atrás da presa, senão morre de fome. E a presa também sabe que tem que levantar de manhã e correr para não morrer. Nós também temos as nossas crueldades para sobreviver. Nós fomos treinados para comer proteína animal e a gente come os animais, se alimenta de carne. São Paulo apóstolo disse: para mim a vida é Cristo e morrer é lucro. A gente tem que acabar com essa bobagem de medo da morte. Temos que lidar com isso. Há 30 anos, diz Dom Adair Guimarães, fiz o meu testamento de morte e todo ano o renovo. Tenho orações da missa, os cantos escolhidos, tenho a roupa separada para vestir o defunto e já ganhei o caixão.
ao receber a notícia da morte de alguém que a gente ama, a gente ora, entrega a Deus. A igreja coloca 7 dias para o tempo de oração, de sofrimento, e depois a vida segue. Toda vez que celebramos a Santa Missa, é uma preparação para o nosso encontro com Deus. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Isto está no prefácio da oração dos defuntos. Não voltaremos mais a outras vidas terrestres, pois o homem deve morrer uma única vez e vem o juízo particular, conforme está em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Na ressurreição, Deus unirá a vida incorruptível, que é o Espírito, ao nosso corpo transformado, unindo-o novamente à nossa alma. Catecismo 1016, o parágrafo. Deus ressuscitou com seu próprio corpo, Lucas 24, versículo 39. Mas não voltou a uma vida terrestre. Nosso Senhor ficou glorificado. Como Ele é Deus, tinha o poder de voltar ao seu aspecto de visibilidade para os apóstolos. Ele teve essa ressurreição extraordinária. Que importante essa reflexão, né, essa informação aqui do Dom Adair José Guimarães. Feministas e o repúdio ao homem. Olha essa reflexão também, essa catequese aqui. Essa é do pastor Rodrigo Mocelin no YouTube. Vamos ver o que ele fala aqui, porque é sempre importante nós transmitirmos informações para abrir a nossa cabeça. A Escritura declara que homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia descreve que ambos são iguais em valor e condição diante do Senhor, mas diferentes em funções, habilidades e predisposições. A Bíblia não diz que um é mais inclinado para o mal do que o outro. As diferenças de funções apenas levam esses pecados a se manifestarem de um modo diferente. Se um homem pode usar a sua força física para fazer o que quer com uma moça, uma mulher pode usar a sua doçura para fazer o que quer com um homem. Nenhum homem conseguiu destruir Sansão, foi uma mulher, Dalila, que fez isso. Existe uma campanha feminista sistemática para fazer dos homens vilões, palhaços. Quais as consequências de todo esse repúdio aos homens e de toda a narrativa em que nos tentam enfiar goela abaixo para que acreditemos que as mulheres são melhores e os homens não prestam? A sociedade, as famílias e os casamentos estão arrasados. A força e a liderança masculina, se enaltecidas e lapidadas, são uma bênção na sociedade. O resultado de toda a batalha entre homem e mulher é que nenhum tem saído vencedor. Parabéns ao Mocelin por esse bonito texto. Aliás, o texto eu fiz, né? Ele fez um pronunciamento, né? Tipo uma palestra. Catequese. Agora é uma catequese que eu passo para vocês sobre sentir o amor de Deus. Deus é amor. Como experimentar o amor de Deus? Primeiramente é preciso olhar para dentro de nós e ver a beleza com que Deus nos criou. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, dando-nos inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória. O que não aconteceu, o que não concedeu aos animais, diz o professor Felipe Aquino. Em segundo lugar, devemos olhar para fora de nós e ver a beleza do céu, das estrelas, das matas, dos peixes, animais, dos alimentos. Tudo Deus fez para nós. Isto é o amor de Deus. É importante pensar, meditar sobre isso e louvar a Deus. Outra reflexão é sobre o fato de Jesus Cristo, nosso Senhor, ter descido do céu para nos salvar, passou pela paixão e morte cruel, a fim de nos livrar do inferno.
Não há amor maior do que este em prol do ser humano. Depois que Deus se fez homem, o Verbo se fez carne, ninguém mais tem o direito de duvidar do amor de Deus. Como defender a igreja da teologia da libertação, a nova era, e salvar a civilização do paganismo? A orientação é rezar, trabalhar e sofrer pela igreja, como Jesus fez. Isso vai ajudar a igreja a ser santa e livrar-se das heresias. Sobre os anjos, o professor Felipe Aquino diz: a Bíblia está repleta de citações sobre os anjos. Quem não acredita em anjos não tem fé na Bíblia Sagrada, pois ela cita mais de 300 vezes sobre esses seres espirituais. O anjo é uma pessoa, ou seja, tem sentimentos, inteligência, liberdade, mas jamais um anjo de Deus perderá uma batalha contra um anjo caído, o demônio. Sobre as almas, no purgatório ou no céu, estão apenas as almas dos seres humanos que para lá foram. Essas almas não possuem nenhum dos sentidos, então não tem como sentir as dores que os vivos na terra sentem. No entanto, quando Cristo voltar na ressurreição dos corpos que vão se unir às suas almas, aí sim a pessoa estará na sua integralidade. Ela será corpo e alma, inclusive com todos os sentidos. O fogo que queima no inferno ou no purgatório é alegórico. Não é o fogo como temos na terra, mas é o sofrimento da alma, que é puro espírito. Então esse fogo que queima no purgatório e no inferno é o sofrimento da alma. Agora, a morte cerebral. A igreja, em princípio, considera que a pessoa diagnosticada com morte cerebral já morreu verdadeiramente. Então, pela lógica, não se deve ministrar para ela a unção dos enfermos, pois todo sacramento só deve ser concedido a pessoas vivas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, ou Maranata, significa: vinde Senhor Jesus, vem Senhor, um dia Ele voltará. Será o juízo final. Queremos nos salvar, é claro, né? Então vamos nos reconciliar com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna, meu Jesus.